Hoje o vídeo vai ser especial para ele fazendo chifrinhos de rena pro Natal. Todos os meus vídeos, todo o processo de maquiagem, todo o processo de acessórios e DIY que eu sempre tô fazendo aqui no canal, sempre o meu Pazuzu tá me acompanhando, então hoje o vídeo é pra ele, o vídeo é fazendo o chifrinho. Se ele gostar, né? Vamos ver se ele vai gostar. Mas lembrando que tudo que eu vou fazer aqui dá pra fazer para a gente também. No entanto, que no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que ficou tanto o chifrinho dele quanto o meu. Então, o processo vai ser igual, a diferença só vai ser o tamanho, tá bom? E aí, pra começar os nossos chifrinhos, o que que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso pensar na estrutura desse chifre. Porque como eu vou colocar ele na cabeça de um gato, ele precisa ser resistente e durinho o suficiente para ele não ficar balançando e não caindo da cabeça. Porém, ele não pode ter nenhum tipo de arame, nenhum tipo de objeto que possa perfurar ou machucar o bichano, tá bom? Vou usar aqueles papelão mais grosso, que eles são um pouquinho mais duros. E para fazer a parte do chifre é muito fácil. Eu peguei uma ideia, uma imagem referência da internet, só que, na verdade, nem precisaria. Porque ele parece um monte de dedos, como se fosse uma arvorezinha de dedos. Pensa comigo, a base dela é fina e na parte de cima é como se tivesse os caules, né, os troncos. Então eu separei aqui uma folha de papelão e fui fazendo o esboço. Recorto e meço na cabeça do gato para saber mais ou menos se realmente esse tamanho vai ficar bom para ele ou não. Aí eu medi, o tamanho tá correto para a cabeça dele, então eu já vou passar para o papelão e fazer mais 2 cópias. Chifrinhos já cortados, eu vou separar um outro pedaço de papelão, que dessa vez em retângulo, como se fosse uma régua. É aonde vai ficar a base dos chifres. Então eu vou grudar os chifres nessa base e essa base eu vou grudar em um elástico que eu vou colocar em volta da cabeça do gato. Não vai ficar apertado, vai ficar só suficiente para segurar o chifrinho na cabeça dele. E com uma folha de EVA, eu tô usando essa vermelha, mas dê preferência para marrom, se você tiver marrom, porque depois a gente vai precisar pintar essa folha. Eu vou grudando os meus 2 chifres com a ajuda da cola quente. Então, eu vou grudando os 2 chifres aí, tanto de um lado quanto do outro, porque como ele vai ficar aqui no meu colo, ele vai ficar balançando a cabeça. E aí, eu quero os 2 lados bonitinhos. Então, eu vou grudar esse EVA dos 2 lados do chifre. Faço o mesmo processo na base de papelão que eu tinha mostrado anteriormente. Eu venho com a cola quente, grudo de um lado e antes de grudar do outro, eu venho com um pedaço de elástico. Esse elástico é um elástico de calça mesmo, é um elástico que eu tinha velho aqui. Então eu coloco ele em cima dessa base e depois só dobro a folha de EVA por cima, tá? Pra dar aquele acabamento bem bonitinho. Sorry ass DJ. Do chifre, o que aconteceu? Eu grudei ele com cola quente, só que aí ele não ia ficar totalmente em pé, ele ia ficar caindo pros lados. Por mais que ele tava durinho ali com a base de papelão por dentro, mas ele ia ficar balançando porque eu precisava de um apoio para segurar ele nessa parte de EVA. Então eu coloquei como se fosse um calce, né? Como se fosse tipo... como se fosse uma caminha para segurar ele ali em pé. Então, tanto de um lado quanto do outro, eu coloquei um pedacinho de EVA para manter ele em pé e não ficar balançando de um lado pro outro. Porque aqui não é uma orelha, é um chifre, né? Ele precisa ficar duro. E para não fazer muita
muita meleca na pintura, eu prendi o meu chifre numa lata com um pedaço de durex e vim pintando. Eu usei tinta facial mesmo, porque eu não tinha outra tinta, então usei essa tinta facial. Fazer a orelha é muito fácil de fazer. Você vai pegar o pedaço de EVA, que é esse EVA mesmo que eu tô usando, EVA de papelaria, e vai fazer um triângulo nele. Esse triângulo, a base tem que estar reta e as laterais tem que estar arredondadas, mas bem pouquinho mesmo. E essa vai ser a estrutura da nossa orelha. Na base eu vou dar um picotezinho. E aí com esse picotezinho eu vou dar um pinguinho de cola quente e vou colocar uma parte em cima da outra. E aí ele vai ficar com esse formato de concha, um formato de côncavo. O processo de fazer essa orelha com formato de côncavo, você sempre pode fazer com outros acessórios também. Então, lembrando, quanto maior o corte, mais profundidade vai ser o côncavo. Para ficar mais bonitinho, eu recortei um outro pedaço de EVA e colei por cima, como se fosse a parte interna da orelha. Essa eu venho aqui com o resultado final. Ele ficou muito lindo, muito brilhosinho. Na parte do chifre eu passei cola branca, cola escolar e vim com purpurina, que eu já tinha todo esse material em casa. Então eu vou comprando um monte de coisinha e vai sobrando. Essas florzinhas são florzinhas artificiais. Tinha algumas aqui que era da minha árvore de Natal, que eu não uso mais. Então eu aproveitei para grudar aqui na parte do chifrinho do gato. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha meu vídeo, né? Porque além de estar ajudando o meu canal, vai ajudar as outras pessoas que gostam de todo esse processo do mundo artístico. Eu vou ficando por aqui e espero encontrar vocês no próximo vídeo. Bye!